Oi, pessoal, boa noite. Todo mundo me ouvindo bem? Estamos só aguardando a doutora Rose entrar para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje, que é sobre a visão sistêmica do suicídio, né? Aproveitando essa questão aí da pandemia, que todo mundo ficou, houve uma situação tanto quanto inesperada de solidão, e para enfrentar toda essa coisa, né, do inesperado, do imponderável que foi o acontecimento dessa pandemia, né? Só dar alguns minutinhos aqui para ela entrar. Eu sou Elane Barros, sou membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Ceará, consteladora familiar, terapeuta holística, e estou aqui agora iniciando essas lives, né, na comissão a respeito de alguns temas relevantes. Se alguém quiser propor algum tema, propor algum convidado para nós trazermos, fiquem à vontade. Eba, deu Oi, certo! deu certo. Tudo bem, Graças Rô? a Deus! Ei, gente, olá, cadê os corações de todo mundo? Não é não, Elane? Já tá subindo aí. Tá subindo, coraçãozinho bem magrinho esse coraçãozinho. Ele está... Lembra do esmilinguido? Agora melhorou aí, ó. Agora tá Ó, ele tá subindo. melhorando aqui, ó. A Cocina entrou, tá mandando aí umas coisinhas legais. Olá, queridos. Elane, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com todos vocês. E eu digo que quando a gente abre uma sala, não como anfitriã ou como convidada, é como se estivéssemos abrindo a sala da nossa casa, assim. E esses corações são flores que as pessoas vão chegando e entregando para a gente, não é isso? Entregando flores e flores. Nós é que agradecemos a sua participação aqui na nossa live, levando em consideração que a senhora é uma referência em constelação familiar e no pensamento sistêmico no Ceará Ah, e no eu Brasil. agradeço muito Estou pelo suspeita para privilégio. falar, mas é verdade. Então, Então é isso. Como é que você quer fazer aqui? A gente vai conversando à medida que as A coisas gente vai forem conversar, acontecendo. principalmente, eu achei um dado aqui hoje bem interessante, né, fornecido pelo Google. E ele está dizendo aqui, ó, que 98% das buscas em 2020 no Google foram feitas sobre como lidar com ansiedade e depressão por conta da pandemia, né? E a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes essa ansiedade, essa depressão, ela culmina com o suicídio, não é verdade? É verdade, viu, Elane? Porque, na verdade 96,8%, quase 97%, dos suicídios, das tentativas, da ideação suicida, ela está relacionada a três aspectos. O primeiro é depressão, o segundo é bipolaridade, quando a gente chama esse transtorno que você está muito, muito valente, maravilhoso, extraordinário, você é um leão ou uma leoa, ou quando você está na depressão. Então, a bipolaridade, você está nos dois eixos, sabe? Exatamente, polaridade. E aí você nunca fica no centro, é muito difícil. Então, quando essa pessoa está na fase da depressão, ela se sente muito culpada, ela se sente muito infeliz, então ela tem sim ideação suicida. Então, a maioria dos casos envolve depressão, primeira depressão, o segundo é a bipolaridade e o terceiro é o abuso de substâncias. Então, as drogas, de maneira geral, inclusive as ditas recreativas, eu não compreendo as drogas, as ditas recreativas, elas são, sim, as três principais causas da ideação, das ideias que passam pela cabeça das pessoas, do desejo, é como se tivesse um trunfo na mão, qualquer coisa
eu acabo com a minha vida. Isso é de certa forma, é um trunfo, entende? E nessa época da pandemia, isso aconteceu de uma maneira absurda, por causa do confinamento. Então, tem beijos aqui. Deixa eu olhar para esses coraçõezinhos subindo, 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 que eu acho uma maravilha. Nessa época da pandemia, isso aconteceu muitíssimo. E como você me convidou para falar sobre os aspectos sistêmicos do suicídio, a gente vai falar um pouco generalizadamente e depois nós vamos trazer o Bert Helling para cá, né? Porque a nossa referência na constelação é o Bert Helling. É interessante, por mais que muita gente conheça, mas tem sempre alguém que não sabe por que o Setembro Amarelo. Vamos começar por aí? Pode ser. Por que o Setembro Amarelo? O que aconteceu com essa história do Setembro Amarelo? Por que é setembro? Por que o lacinho é amarelo, né? Então, conta-se a história de um menino, Mike, que era Mike M, né, dos Estados Unidos. A época foi 94. Eu gosto de olhar, de pescar, porque às vezes eu erro datas. E Mike era um menino estudioso, Mike era um filho bacana, sabe aquele menino legal, bacana, com muitos amigos. Ninguém jamais imaginaria que Mike, ele tinha perdido o sentido da vida, ele tensionava acabar com a vida. Existia um Mustang que chamam de Mustang 68, né? E esse Mustang, ele organizou, ele limpou, e ele pintou de amarelo. Então ele tinha um hobby, Mike tinha um hobby, Mike tinha amigos, Mike tinha uma família amorosa, Mike estudava bem, então Mike não dava nenhum sinal de que ele tinha ideação suicida. O que acontece? E Mike estava ali organizando, limpando, pintando esse Mustang, né, 68. Mas aí o Mike se suicida. E é no dia do enterro dele que os amigos se juntam, ninguém conseguia imaginar por que Mike tirou a vida. E aí os amigos distribuíram fitinhas amarelas, dizendo assim, se precisar, peça ajuda, né? Se precisar, peça ajuda, se precisar, peça ajuda. E a partir de 2003, a Organização Mundial de Saúde, ela elegeu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção, de falar sobre suicídio. E aqui no Brasil foi a partir de 2015, para falar, então é tudo muito recente, para falar sobre um assunto que é extremamente tabu, né? Tabu. Oi. E também eu já vi algumas pessoas falando que não é conveniente divulgar dados de suicídio, que, salvo engano, os adolescentes se sentem estimulados a se suicidarem mais. É uma coisa assim, meio estranha, mas eu já ouvi muito falar sobre isso, né? Que não é conveniente que seja divulgado, né? Os números. Não, não é verdade. Na verdade, o que acontece é uma vergonha. Assim, como assim alguém se suicidou? Existe uma falência sistêmica, uma vergonha da família, quer dizer que ninguém viu, quer dizer que ninguém prestou atenção. A família, ela se sente olhada de fora para dentro, né? Por que aquele adolescente se suicidou? Por que aquele homem? Por que aquela mulher? Por quê? O que aconteceu? E aí, se for médico... o que faltou, se for médico, se for professor, se for psicólogo, se for psiquiatra, isso é devastador. Porque a família, ela é pesada, ela é medida e tem o vaticínio, que é o quê? Olha, vocês faliram, vocês não viram qual era o problema que essa pessoa estava em profundo sofrimento. Portanto, eu quero conversar aqui que o suicídio tem esse movimento da vergonha. Antigamente, uma família que se suicidava, um membro da família que se suicidava, ele tinha que sair daquela região, daquela cidade, para ir para um outro lugar, porque a família estava toda condenada, né? Geralmente, ninguém casava mais, toda geração para frente estava condenada. Portanto, aprendeu-se a esconder, né? Poderia ser enterrado, né? No cemitério cristão, tinha um tabu muito... Exatamente, não podia ser enterrado. Os suicidas não verão a Deus. Então, tem um monte de coisa aí que acontece em torno daquele que tira a vida.
Mas é interessante que a gente sai de um movimento de fraqueza pessoal. A pessoa é fraca, tentou suicídio, cortar os pulsos, fez isso, aquilo. No movimento de julgamento de fraqueza individual, de falência familiar, nós julgamos a mãe, nós julgamos o pai, nós julgamos a esposa, nós julgamos o marido, e há muito julgamento quando uma pessoa vai e diz assim, eu não quero mais viver, né? E a ideia aqui, se a gente ajudar, é como ajudar, como você perceber um familiar, alguém que está em casa com ideação suicida, conversar sobre isso, e você, que de vez em quando se passa isso pela sua cabeça, né? Lembrando que o suicídio ele está muito relacionado à depressão, ao estado depressivo, às dores da alma, tá certo? Então, E outra coisa, doutor, nem oi. religiosos também eles não estão imunes, né? A gente vê o padre Fábio de Mello, o Marcelo Rossi, eles falam abertamente que o padre Fábio de Mello fala que pensou várias vezes, milimetricamente, como é que ele iria se matar, né? É uma coisa assim... Milimetricamente, é isso. Por quê? Porque a pessoa com depressão, ela perde a alegria de viver. A pessoa com depressão, ela perde o desejo, ela para de desejar. Então, ela olha para a morte, né? Ela não quer mais saber. Você tem uma ideia, Elane, e os demais que estão aqui nos ouvindo, é verdade, né, Reni? Nos adolescentes, isso é muito mais... Olha só os grupos vulneráveis que eu vou colocar aqui, né? Que eu andei separando. Adolescentes e idosos são os mais vulneráveis. Não é interessante? Nós estamos falando assim, um grupo que olha para a vida e não sabe o que fazer com ela, e que exige-se tantas respostas para os adolescentes, né? E o adolescente fica tão pirado que eles, assim, querem uma prontidão, querem coisas de mim, querem que eu acerte no Enem, já querem eu com 13, 14, 15 anos, que eu já saiba o que vai fazer na vida, e eu não sei o que fazer na vida, né? Uhum. E existe o idoso, que ele também é vulnerável, porque você está no movimento de finitude. Você olha assim, por exemplo, eu acabei de completar 60 anos, e eu sei que eu olho para frente e digo, ok, eu tenho mais 20 anos de vida útil, tudo bem, o que passar disso é um lucro maravilhoso, mas quando você tem 30, 40 anos, você não vai olhar para o seu preço para 60 anos, para 70 anos, né? E eu já começo a pensar, Elane, o que é que eu quero fazer por conta desses mais 15, 20 anos? O que eu quero fazer? Como é que eu quero desenhar a minha vida? Mas você sabe que isso envolve projeto de vida, envolve você olhar para trás, ter recursos para frente, para você realmente olhar como você quer essa etapa da vida. Então, muitos trabalharam bastante, muitos idosos, e não tem nenhum dinheiro para fazer uma viagem, muitos moram com os filhos, ou muitos são pais de netos. É verdade. Não tem, muitos sobrevivem. E quando a pessoa olha assim, diz, caramba, olha para trás e diz, 60, 70 anos já se foram. Eu realmente não quero mais não quero continuar. E aí a pessoa vai e tem como trunfo, como algo que é só dela ali, é a vida. E aí ela vai e começa a ter ideação suicida, e isso vai se fortalecendo a cada momento, todas as vezes, tá certo? Então, a gente tem os adolescentes no movimento da transição, né, que existe as crises existenciais, os adolescentes não estão preparados para lidar com frustração, né, impulsividade, e aí tem uma coisa do adolescente, que ele tem a vingança para com os pais, e a vingança, ele usa a própria vida como vingança. E existe um movimento, muitos pais que morrem de medo dos filhos se suicidarem, os filhos adolescentes, e dizem, não, eu tenho que dar, porque aí eu dou, eu cedo, com medo dos meus filhos se suicidarem. E aí, sistemicamente, a gente sabe que já começa outro problema, né?
Exatamente, com toda certeza. E para os idosos, conforme eu já falei, né, o fim da vida é um fim de uma perspectiva de dor, de frustração, incapacidade, decepção, tristeza. Aí você olha para o casamento, o marido que lhe largou, ou você está viúva, ou viúvo, ou tanta coisa que você olha para as perdas e você se vê sem força de vida para você ir para frente, entendeu? Não tem mais força de vida. Infelizmente, isso tudo acontece. Porém, Elane, Oi. porém, o que a gente vai conversar aqui? Tem alguma pergunta, Elane? Aí, tem alguma pergunta, pessoal? Muito, muito coraçãozinho, tô Só amando. para... Tem alguma pergunta? Não. Seria Hum. interessante, doutora Rose, a gente pontuar a questão das leis sistêmicas, né? Quando elas são quebradas, que elas Isso. ocasionam, você acabou de falar, né? A Pronto. questão Então, o fato é que existe isso tudo. Existe um assunto extremamente tabu para você ver se foi a partir de 2015, só tem 5 anos que isso é falado abertamente. Você compreende, Elane, como isso é tabu? Porém, sistemicamente, considerando que nós somos biopsíquico, emocional, espiritual, né, e social, somos a junção disso tudo. Cada história suicida, esse assunto, ele é único em cada família, não, nada se compara a ninguém. Cada história é única, né? E é importante olhar, eu trouxe aqui um texto do Hering, que ele diz o seguinte, né? Que a precedência da vida. Em primeiro lugar, a vida tem precedência. Se a vida tem precedência, por que é que a gente passa por números tão absurdos, né? 1 milhão de pessoas anualmente acaba com a vida no mundo, né? 1 milhão de pessoas, é muita gente, né? Ele disse que podemos fazer, quando em meio à vida se olha continuamente para a morte, dificulta-se a própria vida. A questão aqui no sistema familiar na família, naquela família, quem está faltando? Sim. Quem não pôde aparecer, quem não tem voz, quem é a pessoa que está lá fora, fora na porta da casa, que não é honrada. Quem é a pessoa? Quantos abortos aconteceram? Portanto, os abortos dos meus pais, eles estão relacionados a mim com toda certeza, né? Quais Rose, são as leis que estão tem uma em pergunta. desordem? As leis que Oi. estão em... Não, a Ana está perguntando É, quais são as leis que estão em desordem. Na questão, Quais são as leis que estão em desordem? As 3 leis. Então, bora ver aqui. Imagine, eu gosto de dar esse exemplo porque ele foi tão comum e ele ainda é muito comum. Imagine um casal namorando. Na minha época, preferia-se a morte do que uma menina aparecer grávida, entendeu? Então, a virgindade, o casamento, a virgem. Nossa, isso era muito sério, muito sério. Eu sou dessa geração, ok, pessoal? Oi, Léo, você entrou aí, querido? Léo Cristóvão entrou. Então, você imagina um casal que eles namoram e, obviamente, eles transam. Eu vou botar, obviamente, porque eu não estou falando para uma igreja ou para um grupo de cristãos que resolveram esperar, que eu respeito. E eu gosto muito disso, né? Porém, eu estou falando que a gente transa. Na minha época de forma alguma, os pais podiam saber, porque isso era uma vergonha, igual ao suicídio. Sim. Mas na época de hoje, um casal grave, engravida depois de uma transa, aí está muito jovem, porque tem uma vida toda pela frente, porque ainda não fez a faculdade, porque vocês são jovens demais, porque. E os pais, de um lado e de outro, resolvem que aquela menina precisa abortar. Sim. Bem comum essa história. Então, Muito... exatamente, e é muito comum, muito comum. Se resolvem que ela precisa abortar, a família em comum, ela vai lá e assassina um membro da família. Mas, Rose, como assim? Como assim que é um membro da família? Porque tem o quê? Tem aqui, não tem nem, até o 3º mês. Como é um membro da família?
É sim, na alma sistêmica da família. Na alma sistêmica da família, aquela criança ela já existe. E aí você tem a primeira lei que é assim, é proibido, você tem que incluir todas as pessoas. Ninguém pode ser sacrificado por conta da honra, ninguém pode ser sacrificado por conta da vergonha, ninguém pode ser sacrificado porque vai parar os projetos, ninguém pode ser sacrificado. Então, é o direito ao pertencimento. Todas as pessoas têm o igual direito ao pertencimento. Então, quando aquele casal vai e casa e está tudo bem, tudo legal, aí aquela pessoa engravida de novo, mas aí aparece para a família como se fosse o primeiro filho, o primeiro neto, e não é verdade. Acontece que aquela pessoa, aquele filho que vem, aquela filha que vem, ele não é o primeiro, ele é o segundo. Mas como que vai se dizer isso, já que matamos o membro da família e enterramos um segredo? Não pode Exatamente. esconder a vergonha, né? Não, exatamente. Então, aqui são 2 filhos, não seria 2? Esse aqui é o segundo, dizem que é o primeiro. Então, ele fica aqui no lugar daquele que foi excluído, no lugar daquele que foi morto. E a lealdade energética, sistêmica dele, exige que ele também morra, porque ele está no lugar errado. Exige que a família passe pela dor, porque o anterior foi morto e alguém se livrou daquela gravidez indevida. Exige que a família sofra. Por isso que, sistemicamente, a gente precisa olhar o suicídio em cada história. Nunca é igual. Quando existe uma comoção dessa história do Mike M, lá dos Estados Unidos, esse menino maravilhoso, 17 anos, e ele tinha irmão, ele tinha isso, tinha aquilo. Por que ele morreu? Porque tem uma história muito particular ali. É muito bonita essa história para a gente colocar e colocar fitinhas amarelas, por conta do Mike, porque os amigos dele estavam no enterro e se precisar, peça ajuda. Ok. Mas qual é a história daquela família do Mike, do Setembro Amarelo, do Mustang, né, 68, que fez com que ele, que talvez não tivesse nem ideação suicida. Sim. Pode ser que o Mike, pode ser que ele completou a idade de um tio que foi assassinado aos 17 anos. Tem tanta coisa nesse olhar sistêmico que a gente precisa ver para além dos números. Sim. Não é? Então, como a gente vai explicar uma ideação suicida? Você vai olhar para a história sistêmica daquela família. Quem está faltando? Porque essa pessoa, porque a precedência da vida não tem força na vida dessa pessoa, dessa família. E é muito interessante que se fale, é interessante que se busque ajuda. E nesse sentido, eu estou falando para você aqui, que se tem uma história de aborto, de assassinato, dos segredos guardados debaixo do tapete, eles vêm nas próximas gerações. Mesmo, eles vêm. E vêm nos vínculos sistêmicos dos seus representantes familiares. É o que a gente vê todos os dias em cada constelação, em cada encontro, entende? Mesmo. Existem as repetições sistêmicas. Então, a primeira lei, É porque, assim, como eu digo sempre, doutora Rose, essas leis sistêmicas, elas são comparáveis à lei da gravitação universal, né? Ela atua na sua vida, você sabendo que ela existe ou não, você acreditando nela ou exatamente, não, né? ela está aí, exatamente. Então, a primeira que eu mencionei aqui olha só, que eu falei, quais as 3 leis? Por exemplo, estou colocando aqui um aspecto do suicídio, mas são vários. Então, qual é a primeira lei? É a lei do pertencimento. Ninguém pode ser excluído. Muitas histórias de homossexualidade está relacionado por aqueles membros da família que o pai ou o avô lá atrás disse assim, olha, você é um dedo que eu corto e jogo fora. Então, tem muitos dedos espalhados por aí, pessoas que morreram de AIDS absolutamente sozinhas,
Se elas foram excluídas por vergonha, não se preocupe, elas voltam numa lealdade sistêmica da próxima geração. É simples assim. E aí, a segunda lei, a primeira é pertencimento, ninguém pode ser excluído. A segunda é a precedência, quem chega primeiro é mais importante, tem mais peso. E a Bíblia é recheada nessa história da, como é que é, da bênção para o primogênito. Porque o primogênito tem toda uma história aí, eu falo da Bíblia também, porque o Bert Helling, ele é um conhecedor extremo da Bíblia, e Helling, ele foi padre, sacerdote, ele largou o sacerdócio aos 45 anos, então ele é conhecedor. Helling, ele passou um tempo considerável na tribo dos Zulus. Oi? A Bíblia também, não só por questões religiosas, mas ela é a base da cultura ocidental, né? Mesmo que não Da seja cultura cristão. ocidental, mas interessante... É a cultura ocidental. Com certeza, com certeza. E é interessante que Helling, ele passou muitos anos trabalhando como sacerdote nas tribos Zulu, naquela região da África. Então, ele organiza isso de uma forma que eu gosto bastante. Então, a precedência, então, a primeira lei sistêmica que a gente chama lei da vida, né? Pertencimento, não exclua. Você sabe, é tão besta quando a gente chega num lugar assim, que aquele lugar é seu, aí você olha, você poderia sair, esse lugar é meu. Olha que uma besteira dessa. Se alguém toma tua vaga, a vaga é sua. Olha essa coisa boba. Só para você entender de uma coisa fugaz. Aí a vaga é sua, você está dando um sinal de que você vai estacionar, é seu. E acabou que a pessoa veio por trás, zupt, estaciona, ela roubou o seu lugar. Qual é a sensação? Você fica com muita raiva, você perdeu o dia, você quer furar o olho daquela pessoa. Olha só, queridos, uma bobagem dessa, você imagina que sistemicamente você foi proibido de existir, foi proibido de ser. Sistemicamente você não é falado, você não é mencionado, você não é ninguém. Como isso pode acontecer? Né? Não faz sentido, porque a próxima geração, alguém tem que estar vinculado em amor a essa pessoa, e mesmo que não conheça a história, um segredaço, mas é uma energia, é algo que faz aquela pessoa, o membro daquela família ter uma lealdade. Se você não pôde, eu também não posso. Então, pertencimento, precedência, no caso nesse exemplo que eu falei do namoro, do aborto, aí diz que o segundo filho é o filho número 1, não é. Aí quebra já de cara aí duas leis. A primeira é o pertencimento, exclui essa pessoa e diz que ela é a primeira, sendo a segunda. Então você já complica aí duas vezes. E a terceira lei é o equilíbrio entre dar e receber. Ô, Rose, como é o equilíbrio entre dar e receber? Ele acontece nesse caso do aborto. Caramba, olha só. Se você olhar para tantos casais que sofrem, mas são milhões de casais que não podem engravidar. E você foi presenteado na vida, presente de gerar um filho, de você colocar a humanidade na Terra, vamos dizer assim. E você desequilibrou isso ao dizer, não quero, vou jogar fora porque eu estou ocupado, ocupada, porque eu estou com raiva do meu marido, eu não vou dar nenhum filho para ele, porque eu estou com vergonha de papai e de mamãe. Você recebeu algo muito maior. E aí você desequilibra a vida. Obviamente, você vai ter um problema de equilíbrio. Portanto, estou trazendo só um casinho de aborto que desequilibra todas as... que envolvem as três leis sistêmicas. Você compreende, Elane? Sim. Sim, bem tranquilo, doutora Rose. Agora, sim, houve uma pergunta aqui no meio dessas letrinhas, a pessoa perguntando se no sistema atual tem alguma pista que eu possa ter para a pessoa, eu sentir que aquela pessoa vai cometer suicídio, tem alguma coisa que a gente possa perceber naquela pessoa, mesmo quem não conhece as leis sistêmicas, porque isso é o grande problema de todo mundo. Isso. Não poder fazer nada, né?
como é que a gente faz? Eu digo que nós precisamos conversar com as pessoas, né? Sim, Nós precisamos olhar em casa o que acontece, assim, sabe? A gente precisa se importar com o outro. Aí, nesse sentido, que a família de um suicida, ela é julgada. O que aconteceu? Existe uma máxima, e vocês que me conhecem sabem, que é essa que eu digo, que o futuro será lento, pequeno e local. sim, sim. Lento e pequeno e local, eu digo para algumas pessoas que caminham comigo, e eu digo para alguns pacientes, eu trabalho, e tem alguns empresários muito ocupados, aí eu digo assim, ao chegar em casa, você desligue o seu celular, respira e fique 1 hora com o celular desligado. Lento, vai despressurizando, entrando com o carro, ou deixando lá, sei lá, a bicicleta ou Uber, mas assim, respira, lento, né? Lento, pequeno. Tá ali, é o teu canto, é o teu lugar sagrado e local. São as pessoas que estão ali com você. Então, presta atenção. Entra no quarto do teu filho, vê o que é que ele está jogando. Chega ali um pouco com ele, presta atenção no que é que ele está fazendo. Se interesse. Os adolescentes são muito vulneráveis. Os homens são mais vulneráveis ao suicídio do que as mulheres. Mais ainda. Olhe para o homem ao seu lado, olhe para o seu marido, olhe para o seu tio, olhe para o seu irmão. A desesperança, houve perdas, às vezes nós exigimos muito dos homens. Nós queremos que os homens sejam os provedores, mas que eles sejam os nossos melhores amigos, os caras mais românticos, que eles tenham uma parceria com o divino para adivinhar tudo. E nós fomos para o mercado de trabalho, ok, eu estou no mercado de trabalho também, mas nós viramos mulheres bélicas, a gente vai lá, nós fomos buscar, a gente sai para buscar, como é que eu diria, a caça, junto com o nosso marido, saímos igualmente. E aí nós deixamos os filhos. Infelizmente, eu preciso falar para nós mulheres aqui, nós terceirizamos os nossos filhos, ou para a escola, ou para babá. A gente precisa entender que pode viver com menos. Podemos trabalhar 6 horas. Eu penso, sabe, Elane, que esse momento agora do isolamento social ensinou que a gente pode ter um trabalho também de qualidade em casa. A gente pode fazer isso, né? Doutora Acho Rose, muito difícil. Oi. falando da pandemia também, outra coisa que eu observei foi as famílias agora tiveram que conviver quanto aumento do número de divórcios, né? De problemas familiares que as pessoas simplesmente não conviviam, agora foram obrigadas e, né? É impressionante isso. E é uma pena, né, que nos obrigaram, a vida obrigou, né? A vida obrigou. Uma coisa que A Edline está dizendo que discurso de ódio, preconceito e racismos me dão pistas de quê? De que tem alguém que foi excluído da minha família. Quando alguém tem um discurso de ódio, de preconceito e racismo contra o negro, contra os homossexuais, contra não sei quem, vá atrás, que a história dela está vinculada, obviamente, a essas pessoas, a esses personagens. Isso não nasce do nada, você compreende, Adilai? Mas não tem nem a menor chance. zero Por de que chance. você odeia tanto? A quem você odeia? Quem é a pessoa que está excluída? Aí você vai olhar que a avó, a bisavó, uma tia do camarada lá fugiu com um negro que tomava conta de não sei o quê, sei lá. Então você vai ver histórias ali que estão relacionadas e um ódio gratuito, né? Zero de chance de não ser. Aí, Ana, zero de chance de não ser. Você vai olhar, tem uma história sistêmica aí por trás, tem a minha história que me atravessa, né? Eu tenho muita dificuldade, Elane, de... eu recebo muitas mulheres que vêm muito machucadas por traição, por infidelidade do marido. E aí a esculhambação a outra é muito grande, né? É muito grande, assim, de tudo quanto é jeito. Mas a palavra, eu vou ter que dizer agora, olha, eu posso dizer aqui, eu nem sei se pode. Fique à vontade.
Ai, gente, aí lá vem eu agora, com freio, porque eu não posso falar palavrão. A minha mãe disse que era proibido. Olha a minha mãe aqui do lado, ó, dizendo, não fale, não fale. Então, duas palavras, além, porque desqualificada é uma desqualificada, doutora Rose. Ok. Mas quando vem falar, porque você é uma puta, é uma rapariga. Gente, eu tenho muita dificuldade com isso. Por quê? Porque eu sou filha da outra. A minha mãe, ela fugiu com meu pai, minha mãe tinha 16 anos, minha mãe teve 10 filhos com o papai. E aí, quando a mulher do meu pai nos encontrava, e aí ela dizia, filha da rapariga, e a gente corria, e ela andava com um cinto, ou sei lá, na mão, eu sei que a gente corria. Essa é uma lembrança tão forte em mim, que assim, então essa palavra, eu me contorço na cadeira, eu digo, não, 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 não. Olha, eu prefiro que você trate essa pessoa com dignidade, e quando penso que não, eu estou defendendo. Aí eu digo, opa. E aí eu digo assim, não, toda mulher, essa mulher tem dignidade, tem uma história, mas eu estou falando de quem? Da minha mãe. Sim. Então, Edline, nenhuma conversa nossa, nenhuma fala nossa é gratuita, é de nada, não faz sentido. Sempre tem a nossa história sistêmica aqui por trás, do que eu acredito, não acredito, as minhas raízes, as minhas crenças, totalmente. As Aliás, lealdades, muito bem. tudo, né, doutora Rosa, que agora a gente está vendo a pandemia, quanto a humanidade está interligada, né? Porque esse vírus, ele só pega em humanos, animal nenhum na face da Terra pega, né? E nós estamos dentro de casa, interligados. Eu quero saber qual a dúvida que ainda resta nas pessoas sobre essa interligação entre os humanos, né? Total, E total. na verdade, viu, Edline? Edline, É, Elane, o pensar sistêmico é um pensar em rede. E a sim, rede precisa acontecer primeiro com quem? Onde? Nas nossas relações internas, é dentro de casa. Pensar sistêmico é em rede. E isso é em casa, principalmente. Eu preciso me conectar. Existe um filme que a gente vai assistir lá no Instituto. Mesmo aqueles que não que assistiram, vamos lá conversar sobre isso. Estou com vontade de patrocinar esse filme aqui no nosso instituto, nas nossas redes sociais, que é o dilema das redes, né? O ah, dilema das redes sociais. nossa, Aí precisa chegando, assistir, né? gente. E Sim, isso tem nos tirado os algoritmos, né? Eles sabem muito mais da gente do que nós mesmos, do que do outro. E aí, sim. queridos, pessoalmente, eu acho maravilhoso que a gente tenha obrigado a ficar em casa. Olha, sabe, tem um provérbio chinês que diz assim: você quer mudar o mundo? Comece dando 3 voltinhas dentro de casa. Uau! É, É dentro de casa, tem que funcionar em casa, né? Olha, é, olha em casa, olha para as pessoas. O Oswaldo Montenegro, ele canta uma música e na letra ele diz: onde é que você se reconhece mais? Na foto passada ou no espelho de agora? Olhe se tem uma fala em casa de desesperança. Olhe o que aquela pessoa que ela não quer mais comer. Olhe o que essa pessoa assiste. Esse filho, né? Esse filho está assistindo o sim. quê? Eu sou completamente contra uma criança ou um adolescente ele ter um iPhone. Eu sou completamente contra. Sou completamente contra um adolescente ele ter acesso à internet. Parece que eu estou falando uma aberração aqui, não estou. Não, tá Então, não. mas Rose e os trabalhos têm que ser assistido, porque você tem acesso ao mundo. A Dani diz, a minha filha, que trabalha com crianças, ela diz assim, é como se eu soltasse sua filha adolescente, o seu filho adolescente, a sua Mundo. menininha de 5, 6 anos, no meio de uma praça, lá na Europa, qualquer uma, sozinha, e você dissesse, fui, É, ela verdade. sozinha, ali no meio, numa praça, passando gente de todo jeito. Aí fui. Mas Aí, querido, oi. outra coisa bem interessante, doutora Rosa, em 1997, eu estava quase me formando, eu fiz um trabalho sobre o direito de imagem à televisão, sobre violência, né? E videogame, ele está incentivando muito a violência, mata 10, 15 pessoas no videogame, né?
você não sente o cheiro, não vê, não escuta os gritos da pessoa, aquilo ali, a sua mente, ela não sabe diferenciar o que é realidade e o que não é. Então, essa violência toda que a gente tem hoje, eu acredito fortemente que é graças a videogame também. Porque são jogos assim, extremamente violentos. E a mente vai e reproduz. Ela não, o adolescente ele não tem noção que aquela pessoa que Eu morreu... concordo. O adolescente tem uma plasticidade aí, na verdade, a função da adolescência, que aconteceu com todos nós e com os nossos adolescentes, é a identidade, a criação da identidade. Identidade está relacionada a um grupo social. Eu preciso me vincular a um grupo. Mas esse grupo social que eu vou me vincular, ele está relacionado à minha história em casa. Sim, total. Então eu penso, sabe, Elane, que o adolescente, ele fica ali matando. Ok, mas se ele só matar, se ele só estiver no videogame, se ninguém conversar com ele, se ninguém se interessar pela história dele, aí realmente é complicado. Eu sou muito pela conversa. Quem conhece o nosso lugar lá no Instituto Militão, sabe que a gente gosta de gente. Nós sentimos muita falta de gente, do convívio. Como é que está, como não está, como foi, como deixou de ser. A gente gosta dessa conversa. Nós gostamos tanto que nós fizemos um café. Depois a gente se arrependeu, mas o café é maravilhoso. Deu muito trabalho, mas é maravilhoso. Porque a gente gosta de gente, a gente gosta de oferecer comida, a gente gosta de estar ali. O meu marido, ele é extraordinário nisso. Muito, 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 muito. Então, em casa mora gente, mora pessoas. Então, por favor, se conectem em rede, sabe? Essa relação pelo outro. Deixa eu dar aqui um oi para um bocado de gente. Simone, Orleandro. Oi, querido, você está aqui. A Érica, de quem mais? A Márcia. Aí a Márcia, viu, Elane? Está com uma pergunta aqui. Edilaine, Reni. Até que ponto as leis sistêmicas não se interferem na decisão de alguém querer morrer de suicídio? As leis sistêmicas, elas não fazem nada, elas fazem a gente olhar, e nós temos uma técnica curativa e maravilhosa, que é a constelação familiar, e a gente vai olhar com aquela família o que é que está errado, qual é o problema, né? Sim. Mas eu estou dizendo que isso não tira toda a responsabilidade familiar. Nós falamos também que os dois grupos mais suscetíveis são os adolescentes e são os idosos. A gente tem que olhar, e um ou outro que eu já mencionei, porque adolescentes e idosos, né? O adolescente olha para a vida e diz, eu não acho nada, eu não vejo nada, só quero ficar na internet. E o idoso olha para frente e diz assim, olha, aí ele se compara com o que sofreu para trás, não tem perspectiva de vida, e aí ele diz assim, não faz sentido. Também falamos que a ideação suicida está relacionada a 3 grupos, né? Aos depressivos, aos bipolares e aqueles que são viciados em drogas, que consomem algum tipo de droga. Mas ela é bem mais, essencialmente, relacionado à ideação suicida. Você tem ali, aos depressivos. Você tem uma pessoa, um membro depressivo, por isso que eu mencionei a música do Oswaldo Montenegro, aquela pessoa que era alegre, que era festeira, aí ela começa a diminuir o ritmo, ela começa a falar sobre coisas, sobre morte, que a vida não faz mais sentido. Ela começa... Qual é a conversa dela? O que é que ela lê também, não é isso? E aí também, então, eu volto para aquela sua live, Padre Rino, porque o que é que acontece? As pessoas têm tabu, têm preconceito com psicólogo pior que psiquiatra, né? Porque a depressão, ela precisa de uma intervenção medicamentosa. É impossível você se curar de uma depressão sem remédio, né? Aí começa aquela doida, não sei o que, gente. Isso porque você tem, Elane, você tem uma depressão com motivo e a depressão sem motivo. Ok, se você acabou de perder um filho, a perder um casamento, perder um emprego, você fica triste, você tem uma tendência a ficar deprimido, você tem um motivo, isso tem começo, meio e fim.
Às vezes, mesmo com motivo, você precisa de uma intervenção medicamentosa para você não passar muito tempo naquele lugar sombrio. Mas Eu tem passar. pessoas que elas têm um estado depressivo. Elas vivem, e elas vivem mamando na medicação psiquiátrica, sem procurar ajuda. E aí você precisa do psiquiatra e precisa do psicólogo, para você Sim. entender por que é que você não tem desejo de viver. Por que que acabou o desejo? Que a gente vive pelo desejo. Se nós desligarmos aqui, você vai ter o desejo, cada um de nós aqui tem o desejo de comer uma comida, de pedir pelo iFood, ou de fazer em casa, ou ir para a cozinha, de ligar a televisão, de ler um livro, de preparar, de fazer algum projeto. Então, nós somos desejo o tempo todo. A depressão, a chama do desejo, ela está muito pequenininha, está quase se apagando. O que a medicação faz? Ela lhe ajuda a aumentar essa chama do desejo, que essa é a função do psiquiatra. Mas o psicólogo, ele vai caminhar com você para entender qual é a questão da sua vida, o que você está vivendo hoje, que você tem uma depressão, há quanto tempo essa depressão, entendeu? Esse é o caso. Nós somos seres complexos, né? Se for prestar bem atenção no nosso corpo, ele é todo articulado. E as pessoas não querem fazer exercício físico, não há no mundo quem faça, né? Eu acho incrível isso. Você vê um corpo que ele foi feito todo para se mexer. Então, qualquer problema de saúde, a não ser ósseo, alguma coisa assim, mas esses problemas físicos para provocar no próprio organismo aquele reequilíbrio hormonal, né? Serotonina e das outras coisas, porque nós somos complexos. Não é só remédio, não é só terapia. Até porque, viu, Elane? 98% da ideação suicida está relacionada com os transtornos da mente. Quando a gente chama transtornos mentais, as pessoas dizem, ai meu Deus, é porque é doido. Tem preconceito sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, 98% está relacionado aos transtornos da nossa mente, as doideiras, as nossas loucuras pessoais, as nossas loucuras sistêmico-familiares, as loucuras dos nossos antepassados que respingam em nós. Aí é interessante, eu ouvi nesse final de semana, no curso que eu fiz sobre trauma, e o facilitador, um alemão maravilhoso, o curso é IOPT, é um método da intenção chamado IOPT, ele diz que nós somos, tem 3 categorias, ou somos saudáveis, e a categoria é bem assim, ó, ou somos sobreviventes, ou somos traumatizados. Saudáveis, sobreviventes e traumatizados, né? E aí, gente, quase todos nós somos sobreviventes. E a alma sobrevivente, ela não é uma alma que prospera. Uma alma sobrevivente carrega um fardo muito grande. E eu quero dizer para você aqui agora, falando sobre esse tema, em primeiro lugar, diga quem você ama que ama. Às vezes a gente demora tanto, né, para dizer às pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam se sentir amadas. Pai, mãe, diga que ama e ame mesmo, e beije, e se importe mesmo, sabe? Precisa fazer isso. Alguém está fazendo isso por você. E geralmente não é uma coisa muito boa. Aos casais, sabe, expressem isso mais vezes, que você cuida do outro, como é que você tá, sabe, encontrem formas de viver e olhem aqui ao lado para ver se tem uma pessoa que está próxima a você, mesmo no silêncio, pedindo em silencioso desespero. Oi, Elane. A Cristiane acabou de perguntar aí acima se quando a pessoa perceber que aquela pessoa não fica doente sozinha. A família inteira está doente, eu tô certa? Está cortando, então, Elane. Eu não ouvi o teu áudio. Você pode repetir? A Cristiane perguntou aqui acima quando a pessoa não aceita tratamento psicológico. Dos nossos estudos, eu já entendi que aquela pessoa não está doente sozinha. A família inteira está doente. Concorda comigo? Completamente, tá? Completamente. Então, se o seu filho
a mãe procure, o pai procure, vá a família inteira se tratar, não é assim? É claro, é por isso que a gente chama de... A gente olha para a família, né? A Ivelise, oi Ivelise, Lília, beijo para vocês. A Ivelise está perguntando, todo suicídio vem de uma origem sistêmica? Se eu respondesse sim ou não, essa resposta não seria sistêmica. Por quê? Sistêmico é quando você se aproxima, você olha para uma verdade, mas é aproximada. Porque a gente olha, cada história é única, sabe, Velise? Aí a gente vai olhar para aquilo, para aquela história, para aquela morte, para a família. Porque não é só a pessoa, como a Elane estava falando, né? Por que a ideação suicida? Qual é o problema? Aí a gente vê, houve uma perda significativa, a pessoa separou, perdeu, nessa perda ela está sem recurso para seguir em frente. Então, esses aspectos são relevantes de serem olhados, porque aí a gente vai olhar qual é a causa sistêmica do suicídio, mas precisa a família toda procurar ajuda, com toda Claro. certeza, ok? Porque Deixa eu dizer uma coisa. até Deixa eu esse fazer um julgamento, anúncio aqui. o problema é seu, né? Seu problema é nosso, né? Que nós somos uma família. Essa desconexão entre os membros da família causa muito problema, né? Exatamente. A Edline está falando, a ansiedade hoje em dia está matando o povo. Sabe por quê? A ansiedade, Fulaninho é nervoso, calma, calma. Ansiedade e depressão, as pessoas acham que é chilique. É chilique. A pessoa é nervosa, acha que é como é que eu diria? Da personalidade dela, do temperamento. E às vezes a pessoa está explodindo ali, mas aí como ela não explode, ela implode, entende? E a depressão, muitas igrejas falam que é mimimi. É mimimi. Ansiedade e depressão não são mimimis. Os transtornos da sua mente não são mimimis, tá certo? Vá cuidar. A sua mente é um lugar muitíssimo privilegiado. Você precisa cuidar como cuida do cabelo, das unhas, como você vai comprar uma roupa bacana. Vá cuidar da sua mente como terapeuta, como psicóloga. Eu digo isso, gente, porque aí numa conversa, aí em algumas sessões, e às vezes até são poucas, você assim equilibra esse caramba, eu pensava que a coisa era tão grande e de repente é algo tão pequeno, assim, tão reduzido, e você diz, ué, como é que eu sofri tanto por isso? Vá procurar ajuda. Eu quero aqui, a gente está quase terminando, não é, Elane? Fique à vontade. Porque na live a gente tem 1 hora. Eu quero aqui dizer para vocês que nós lá no Instituto, algumas pessoas aqui foram ou são estudantes ainda das nossas turmas de formação em constelação familiar. Lá no Instituto nós estamos, Elane é uma delas, está terminando a 2ª etapa. Nós estamos na turma 8, que vai começar agora em outubro, finalzinho de outubro. Estamos também começando em outubro, é presencial. Uma turma de uma formação em constelação com estruturas, e ontem eu fiz uma videoconferência sobre a diferença de constelação familiar e constelação com estruturas. E nós também estaremos lançando, eu acho que essa semana ainda, nossa primeira turma online, ao vivo, formação, não vai ser gravado, que esse experimento já deu super certo numa outra ocasião. E se você estiver interessado, procura a gente no Instituto Militão, tá certo? Tem mais coisinha aqui? Tem mais pergunta, Elane? Não, só vi aquelas que eu te falei, né? Que ela estava perguntando, quando a família... Quando A Lília está perguntando. A Lília está perguntando se essa live vai ficar gravada. Vai ficar gravada ou você vai botar... Vou gravar, vai ficar no IGTV da comissão, tá? Pronto, viu, Lília? Vai lá, aproveita e se inscreve no IGVT da comissão, tá certo? Oi, Osanira, deixa eu ver mais quem. Aham, ok, top demais, maravilha, beijinhos para todo mundo. Então é isso. Falar sobre suicídio é falar sobre um tema muito indigesto,
porque envolve aspectos preconceituosos, aspectos espirituais, religiosos, interpretações, julgamento, vergonha, uma falência absurda, uma sensação de que como é que aquela pessoa que estava ali com você, e como assim ela acabou a vida e você não percebeu. Num dos livros do Hellinger, ele falou que um dia, uma mãe, só para terminar aqui, uma mãe estava a mãe e o pai e 3 filhos. E ele tinha perdido o emprego numa situação financeira muito difícil. Então, a mulher ali na hora do jantar, ela disse, olha, eu preciso dizer uma novidade para todos vocês. Vem aí uma quinta pessoa. Numa sexta pessoa, tem algum visitante que vem aqui para casa? Aí ela falou o seguinte, não, eu estou grávida, nós vamos ganhar o nosso 4º filho. E o pai, no rompante, uma coisa assim, sabe? Ele disse assim, mas não tem mais lugar para mais uma boca, não tem lugar para mais uma boca. E aquilo soltou. Sabe, na hora da raiva, você coloca assim, não tem lugar mais para uma boca? Ok. E é interessante que assim que esse irmão nasceu, a gravidez aconteceu, assim que esse irmão nasceu, o mais velho foi lá e se suicidou, botou uma corda e se suicidou. Atirar mais uma boca, E o que é que ele fez? Eu sei do meu lugar. Não é louco isso, né? Então, por isso que eu digo que cada história é única. Não tem lugar para mais uma boca? Pode ficar com o meu lugar, porque eu cedo. E quando você vai olhar isso à luz das constelações familiares, você precisa honrar o gesto desse irmão. Por quê? Mesmo causando muita dor. Foi um gesto de amor? Foi extremo, né? Foi um gesto de amor. Sim. Aí você percebe como é difícil para nós dizermos se é A, B ou C, se não é, se é assim. Por isso que cada história é única e por isso que cada história ela é rica, tá bom? Então, um beijo para vocês aí, Rose e Elane, excelente live. Obrigada. Queria agradecer demais, doutora Rose, não, tia Rose. Chega de... Tia Rose. Chega de coisa. E aqui o nosso espaço da comissão está de portas abertas para o Instituto Militão, tá? Sempre que vocês precisarem da gente para apoio para algum evento, para alguma live. Que maravilha. Com certeza. Portas abertas. Tá bom? E tá? Beijo para Agradeço muitíssimo, Elane. Tem só Daniel que colocou aqui. O que nos resta depois do suicídio é o respeito. Você concorda? Total e completamente. Total. Uma história, a gente aprende na técnica, na sapiência das constelações familiares, que se a gente puder não julgar, nós já ganhamos assim um ponto extraordinário na vida. Então, nós vamos vivenciar, não só como terapeutas, como amigos, como vizinhos, como parentes, história de alguém que não quer, por várias razões, acha que não vale a pena continuar vivendo. Mas você disse certo, querido, por isso que eu digo assim, é verdade, eu concordo que o que nos resta é um respeito, sem julgamento. Apenas respeitar, apenas concordar com tudo tudo como foi. Se a pessoa quiser ajuda, aí você tem várias fontes, várias formas de encaminhar essa ajuda, tá bom então? E finalmente, cuidado com os adolescentes eles têm pouco filtro, porque quando o adolescente ele quer dar cabo na vida, ele tem quase nenhum papel, ele só fica preocupado com o pai, com a mãe ou com os colegas da escola. É diferente de um adulto, quando ele pensa em acabar com a vida, ele pensa em 1000 possibilidades, em 1000 papéis. Então, aí sim, nas redes sociais, na internet, aparecem várias brincadeiras bizarras, várias formas de suicídio, isso é levado na graça, na brincadeira, na valentia. Preste atenção no qual é a parte do mundo que seus filhos andam, que seu filho anda na internet. Porque ele está solto no mundo, entrando e saindo de vários lugares, e você precisa, sim, saber disso, tá bom? Beijo.
Obrigada pelo privilégio do encontro. Rose. Beijo.